Ela foi instituída quando o povo de Israel estava prestes a sair do Egito. Naquele momento, era uma celebração, porque ao amanhecer, o Senhor Deus os libertaria da escravidão. Aquela noite, no Egito, o silêncio era pesado. Dentro de cada casa, um cordeiro havia sido separado, não apenas um animal. Era a diferença entre a vida e a morte. A Páscoa é comemorada em centenas de países, mas poucos sabem que ela tem uma profunda relação com a Páscoa dos judeus. Ela foi instituída quando o povo de Israel estava prestes a sair do Egito. Naquele momento, era uma celebração, porque ao amanhecer, o Senhor Deus os libertaria da escravidão e os levaria para a sua própria terra, uma terra que mana leite e mel. Portanto, podemos dizer que esta relação está diretamente ligada a dois elementos: o libertador e a promessa. A libertação do Egito estava condicionada à morte de um cordeiro. O seu sangue deveria ser passado nas portas para que aquela casa fosse poupada pelo anjo da morte. Enquanto isso, no Egito, as demais famílias perderiam os seus primogênitos. Assim, vemos dois elementos centrais: o cordeiro como libertador e a promessa de uma terra. E esses dois elementos apontavam para um futuro profético que hoje já se cumpriu. O cordeiro é Jesus e a promessa é a eternidade na Nova Jerusalém que descerá do céu. No Egito, o animal precisava ser morto e o sangue era o sinal visível da obediência. Esse cordeiro deveria ser comido em família, por inteiro, sem deixar nada. No nosso tempo, Jesus, como o cordeiro, derramou o seu sangue, que nos purifica de todo pecado. Esse é o pré-requisito para receber a salvação eterna. E assim como o cordeiro do passado, Jesus também precisa ser recebido por inteiro na comunhão da família. Aqui há um detalhe muito importante. Não poderia ser qualquer cordeiro. Tinha que ser um cordeiro perfeito. Ele era trazido e examinado pelo sacerdote. Da mesma forma, Jesus, como o cordeiro perfeito, passou por todas as exigências da lei para ser aprovado. Em Êxodo 12, o cordeiro precisava ser sem defeito, macho, separado antes do sacrifício, examinado, e nenhum dos ossos poderia ser quebrado. E Jesus cumpriu tudo isso perfeitamente, sem pecado, escolhido antes da fundação do mundo, examinado publicamente e crucificado, sem que nenhum dos seus ossos fosse quebrado. João Batista declarou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Isto significa que somente Jesus poderia morrer para livrar o homem da morte eterna e abrir o caminho para uma terra celestial. Agora, observe algo poderoso. O cordeiro era separado 4 dias antes da Páscoa. E Jesus entra em Jerusalém exatamente no tempo estabelecido. Ele é recebido com honra por pessoas que também levavam seus cordeiros para a aprovação.
E durante aquela semana, Jesus foi questionado pelos fariseus, testado pelos líderes, acusado, mas não foi condenado. Não acharam defeito nenhum nele. E Pilatos reconheceu isso ao dizer: não vejo culpa nesse homem. Assim como o cordeiro era examinado, Jesus foi examinado e aprovado. Na cruz, vemos algo extraordinário. O primeiro homem a ser salvo por Jesus foi um ladrão. Ele reconheceu Jesus como Salvador. Isso revela que a salvação é pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie, como ensinou o apóstolo Paulo. A glória sempre será dele. A grande declaração da Páscoa não é apenas que Jesus morreu, mas que ele ressuscitou. O sepulcro estava vazio quando foram procurá-lo. Depois de ressuscitado, ele entrou, mesmo com as portas fechadas, e se apresentou aos discípulos e disse: paz seja convosco. Jesus soprou sobre eles o seu Espírito, para aqueles que já criam e que agora experimentariam o cumprimento da promessa. Aquele que crê em mim, eu e o Pai habitaremos nele, se referindo ao Espírito que conduz ao que crê por um novo caminho. Não mais apenas pela sua mente, mas agora com a ajuda maravilhosa de Jesus, pelo caminho da salvação, que só Ele conhece. Mais tarde, na praia, ele reforça o chamado aos discípulos. Depois da pesca, ao chegarem em terra, Jesus já havia preparado peixes e pão na brasa. Ou seja, os pescadores de homens podem ter a certeza do sucesso, porque o Salvador já preparou tudo. Durante 40 dias, ele se manifestou ressuscitado aos seus discípulos, não aos incrédulos, somente aos seus discípulos. Desfrutar da alegria do Cristo ressuscitado é para aqueles que creem. Para os outros, é apenas uma história do passado. Mas para nós, não. Ele está vivo e fala conosco ainda hoje. Depois disso, foi assunto aos céus, diante de mais de 500 pessoas. E da mesma forma, ele voltará nas nuvens para buscar aqueles que receberam a sua salvação. Que o Senhor abençoe a todos e que a graça do Senhor Jesus seja para com todos vocês. Amém. A seguir, traremos um filme ilustrativo com essa história maravilhosa da salvação. Se você já tem desfrutado desse Jesus ressuscitado, deixe aqui nos comentários, comemore com glórias e honras ao nome do Senhor Jesus. Aquela noite, no Egito, o silêncio era pesado. Dentro de cada casa, um cordeiro havia sido separado, não apenas um animal. Era a diferença entre a vida e a morte. O sangue foi colocado nas portas, e quando a morte passou, ela não entrou, porque havia um sinal, um substituto. Alguém havia morrido no lugar. Ano após ano, o povo repetia aquele ato. Levava um cordeiro ao sacerdote, sem defeito, sem falha, examinado antes de ser entregue. Mas aquilo nunca foi o fim, era uma promessa. Séculos depois, 4 dias antes da Páscoa, o verdadeiro cordeiro entrou em Jerusalém, descendo o Monte das Oliveiras, e a multidão gritava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Eles pensavam que estavam recebendo um rei, mas estavam apresentando o sacrifício. Assim como o cordeiro era examinado, Jesus também foi.
Questionado, pressionado, testado, tentaram encontrar falha, tentaram acusar, tentaram condenar, mas não encontraram culpa, porque o Cordeiro era perfeito. Mesmo sem culpa, ele foi entregue. O inocente no lugar dos culpados, o justo no lugar dos pecadores. Na cruz, o Cordeiro foi imolado e ao seu lado um ladrão, sem tempo, sem obras, sem merecimento, e ainda assim ele foi o primeiro a entrar no paraíso. Nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado, exatamente como estava escrito. Nada foi por acaso, cada detalhe cumprido. Na cruz não foi o fim, foi o cumprimento. E no terceiro dia, uma mulher caminhava em silêncio, coração pesado, mas ao chegar, a pedra havia sido removida. O túmulo estava vazio, o Cordeiro não permaneceu morto, ele vive, a morte não conseguiu retê-lo. As portas estavam fechadas. Nos discípulos o medo dominava, mas de repente ele estava ali, porque nem portas fechadas podem impedir um Cristo ressurreto. E à beira do mar, um fogo já estava aceso, peixes sobre a brasa e pão preparado. O Cordeiro agora servia, não apenas morreu, ele voltou para restaurar. E Pedro, aqueles olhos que negaram, agora encontram graça. Corações quebrados são refeitos. Mas ele não ficou na terra, ele subiu, entrou no verdadeiro tabernáculo. Cristo é a nossa Páscoa. O sangue não está mais nas portas, está sobre nós. A morte passou, porque o Cristo, o Cordeiro, foi entregue.